Consegues, Fernando? Acho que sim. Estou... Força. Ok. Acho que já conseguem ver, não é? Sim, sim. Muito bem. Ora bem, boa tarde a todos novamente. Vou ter que ficar de lado porque o computador, eu tenho 2 monitores e portanto não é no monitor que tenho a câmera, mas também não será o mais relevante. Eu venho falar-vos um bocadinho dos aspectos económicos relacionados à produção de celulose bacteriana e também do impacto ambiental. É um estudo que temos vindo a fazer ao longo destes últimos anos e, se o tempo permitir, no final farei apenas uma breve apresentação, uma descrição da nossa spin-off em torno da celulose bacteriana para fechar este tema. Eu adiantei o slide e pus-vos a ver aqui um vídeo para mostrar-vos umas bactérias em hora de ponta, portanto muito trabalhadoras, e parece que estão em cima de uns carris, mas isto são bactérias do género do Comabacteater. São umas estirpes muito produtoras de celulose bacteriana. E isto para vos explicar o que é, para os menos conhecedores, o que é a celulose bacteriana. O nome disto tudo é celulose produzida por bactérias, portanto o processo de síntese é um processo transmembranar em que a glucose é no fundo sintetizada sob a forma de um polímero de celulose através de um complexo enzimático e, uma vez fora da membrana, por estabelecimento de pontos de hidrogênio, estas cadeias poliméricas de celulose agregam-se de forma, ao fim de um determinado tempo, formarem uma matriz tridimensional de nanofibras de puramente celulose. Portanto, ao contrário da celulose vegetal, em que tem que ser extraída por todo um conjunto de passos físico-químicos e mecânicos, aqui nós temos logo à cabeça celulose pura. Naturalmente, após o processo fermentativo é preciso purificar, lavar esta celulose, mas no final resulta apenas neste biopolímero. As propriedades da celulose naturalmente variam consoante a estirpe, consoante as condições de fermentação, consoante a composição do meio de cultura, mas globalmente nós podemos dizer que este biopolímero tem genericamente elevadas propriedades mecânicas, mesmo no seu estado úmido. O úmido é essencialmente um hidrogel, de um emaranhado de fibras, tem naturalmente uma elevada capacidade de retenção da água e, sendo celulose também elevada cristalinidade, entre todo um conjunto de propriedades que têm sido muito úteis para explorar em diversos domínios de aplicação, nomeadamente no setor alimentar e também da cosmética, por exemplo, onde, em termos comuns, se pode explorar o seu potencial como espessante ou estabilizador de misturas bifásicas, líquido-ar, sólido-líquido ou líquido-líquido, ou como agente estabilizante. Também no desenvolvimento de nanocompósitos, onde a celulose aqui desempenha um papel não só, mas também de reforço de propriedades mecânicas, ou, por exemplo, ao nível das aplicações cosméticas, como é o caso da utilização de máscaras faciais, que podem ou não estar funcionalizadas, e também na área da saúde, aplicações biomédicas, que é como scaffold na engenharia de tecidos, entre outras aplicações. E, de facto, se olharmos para este slide, que mostra que para uma mesma área, e se olharmos para o processo de produção de celulose vegetal e compararmos com o processo, o esforço-retorno, por assim dizer, na obtenção de celulose bacteriana, conseguimos perceber que em muito menos tempo nós conseguimos obter uma quantidade muito maior de celulose, se for de origem bacteriana, por oposição à celulose vegetal, que requer muito tempo, tem toda a sequência de passos até a obtenção
da celulose como o produto final, e o rendimento aqui é claramente inferior. Portanto, e sendo um processo fermentativo, naturalmente terá um impacto muito menor, como vimos na apresentação anterior sobre a utilização da madeira para a produção, por exemplo, das fibras têxteis, das staple fibers. Eles pretendem, e é uma questão bastante pertinente, avaliar quer o impacto ecológico, quer o impacto ambiental, por assim dizer, de todos estes processos produtivos, e torna-se bastante relevante a sua comparação. Mas no que diz respeito à celulose bacteriana, claramente parece bastante promissora a sua utilização em escala industrial. E nessa ótica têm sido feitos bastantes esforços para explorar os diversos processos fermentativos com vista à otimização da produção, e com isto poder-se chegar a uma solução de industrialização deste biopolímero. Portanto, têm sido exploradas várias geometrias de reatores, estirpes superprodutoras, mutação de estirpes, diferentes substratos para o meio de cultura. No entanto, a questão mantém-se em aberto quanto à existência de uma solução para a industrialização da celulose bacteriana. E uma outra forma de dizer isto é este slide que vos mostro, em que mostra, não de forma exaustiva, mas suficientemente esclarecedora, de qual o panorama atual em torno da comercialização da celulose bacteriana. No lado esquerdo, nós vemos informação sobre as aplicações alimentares, essencialmente localizada no continente asiático, onde já desde a década de 90, quando foi o boom da comercialização da celulose bacteriana, sob a forma de um produto, a nata de coco, em que a celulose com uns xaropes e uns adoçantes é misturada com outras frutas e, portanto, utilizado como uma sobremesa. Mas no Ocidente e ainda no universo alimentar, mas também nas aplicações de detergentes e de home care products, vemos uma empresa, CP Kelco, que já há muitos anos tem andado a explorar a tecnologia de produção de celulose bacteriana e tem já uma linha de produtos para várias soluções e, portanto, várias aplicações, mas ainda está à procura da tecnologia certa para expandir a celulose nestes mercados que, se olharmos para os diferentes segmentos de aplicação, percebemos que a indústria necessita destes materiais que são naturais, são obtidos por tecnologias sustentáveis, não só sob o ponto de vista económico, porque isso é o que interessa às empresas, mas também sob o ponto de vista ambiental. Onde mais temos visto esforços e onde tradicionalmente tem conseguido ocupar alguns espaços no mercado, têm sido não só as aplicações cosméticas, mas também as aplicações biomédicas. E vemos aqui a Verde, a par das empresas asiáticas, que também já vendem estas máscaras faciais, vemos uma empresa, a única empresa, diria na Europa, a Polónia, que está a comercializar esta celulose bacteriana e brevemente pretende também entrar no mercado das biomédicas. E existem mais duas que estão também numa ótica mais exploratória de desenvolvimento de produtos para aplicação biomédica. E, portanto, isto porque, historicamente, e apesar dos esforços, tem-se entendido que é caro produzir a celulose bacteriana, e, portanto, e porque também é considerado um produto nobre, as suas aplicações e as poucas que chegaram a uma realidade comercial têm estado essencialmente centradas nas aplicações biomédicas. Mas, e face a todo um conjunto de propriedades únicas e à superioridade tecnológica ou funcional comparativamente à celulose vegetal, é de todo bastante interessante a perspectiva de poder
ter um sistema de produção em larga escala e que, portanto, baixe o custo da celulose e permita a penetração no mercado deste polímero para todas as outras áreas que até então ainda não tiveram oportunidade de utilizar este biopolímero. E, portanto, fazendo um apanhado da informação e entendendo quais as limitações referidas associadas à produção à escala, percebemos também que não havia em tanto detalhe sobre o porquê que é caro produzir celulose, onde estão as dificuldades, onde estão os custos e porquê que não se conseguiu até agora desenvolver um sistema de produção. E quisemos então entrar um pouco neste universo de produção, de scale-up, e nesse sentido nós fizemos a simulação de um processo industrial onde estudamos ou quisemos reproduzir, vá lá, um processo produtivo de produção de celulose, quer usando a cultura estática, quer usando a cultura agitada, que essencialmente são os dois métodos de produção mais usados para a obtenção de celulose. Escolhemos uma dimensão, isto foi uma opção arbitrária, mas equivalente a um produtor médio de nata de coco no continente asiático, e o produto final, que vemos aqui representado como um cubo, é meramente para informar que o produto final é a celulose úmida, também porque, e é à data destes estudos também, quisemos comparar mais facilmente o custo, o preço de venda a ser estabelecido com os produtos que, apesar de não ser uma escala tão grande, são os que maioritariamente estão disponíveis, a nata de coco do continente asiático. E, portanto, fizemos o layout e, através do programa Super Pro Design, nós seguimos todo o processo, desde o crescimento da biomassa, o processo fermentativo, quer em cultura estática ou agitada, e todo o processo de lavagem da celulose bacteriana até ao embalamento deste produto. E com esta informação conseguimos extrair também todos os dados económicos e hei de falar genericamente dos dois processos porque não há tantas diferenças assim quanto aos custos, mas pensando que estamos a falar, peço desculpa, eu vou mostrar novamente o slide anterior, essencialmente estamos a falar de 500 toneladas por ano, mas isto é produto úmido que se traduz por 3,5 toneladas mais ou menos por ano de produto. Isto, se ajudar, estamos a falar essencialmente de 10 quilos de produto seco por dia, o que não é uma quantidade muito grande, portanto não é necessariamente uma fábrica também muito grande, mas porque também a quantidade não é muito grande, conseguimos perceber logo à cabeça que o investimento, o CAPEX, as despesas de capital para construir são bastante avultadas, especialmente tendo em conta que apenas se produz cerca de 10 kg por dia de celulose bacteriana em produto seco. Ora, não só este investimento é bastante elevado, como também os custos operatórios anuais são bastante elevados, rondam na ordem dos 8 milhões. O que significa que, se nós quisermos fazer uma avaliação económica do projeto e quisermos considerar a rentabilidade ou rendibilidade económica, simulando, por exemplo, um período de recuperação inferior a 5 anos, temos que estabelecer um preço de venda de 25, pus aqui em dólares, para ser mais fácil também a comparação em mercados internacionais, 25 dólares de produto úmido por quilo. Ora bem, este valor é, diria, quase 100 vezes superior ao preço da nata de coco que é vendida no continente asiático, apesar de ser obtida por processos fermentativos tradicionais e, portanto, muito baixo custo, e o custo de mão de obra também ser bastante reduzido. Ainda assim, percebe-se claramente que
E, por exemplo, ao contrário do que vem sido falado na literatura, que os meios de cultura têm um grande contributo para os custos e daí a procura de substratos de baixo custo e resíduos agroalimentares, não será necessariamente este o caso. Diria que o custo da matéria-prima para o meio de cultura, na realidade, tem um contributo muito reduzido para todo este processo. Se quisermos ir mais longe e converter o preço de produto úmido em preço seco, vemos que fica um valor exorbitante. Nem é preciso comparar com os hidrocoloides no mercado, por exemplo, a celulose microcristalina ou até coloidal, ou outros produtos até também considerados caros, como é o caso do xantano, porque o preço é bastante elevado. Ou seja, mesmo que para efeitos de contas nós consigamos ter aqui uma análise económica onde demonstramos a viabilidade económica do processo, este produto claramente nunca teria qualquer oportunidade de chegar ao mercado, especialmente se estivermos a considerar o mercado alimentar, que é de grande volume e baixas margens de lucro, e mesmo no mercado da cosmética não seria possível esta comercialização. Um tópico que nós consideramos que não tem sido abordado, mas também de muito relevante, é o que fazer aos efluentes quando pensamos num processo industrial de produção de celulose bacteriana. Muitos têm falado na otimização do processo e muitas abordagens têm sido feitas, mas se queremos implementar um processo industrial, vamos ter efluentes que naturalmente têm que ser tratados. Ora, e mesmo admitindo a hipótese de que a utilização de substratos de baixo custo, como é o caso de resíduos agroalimentares, poderão ter um impacto económico no processo produtivo, ou mesmo até, e mais interessante, na ótica de redução do impacto ambiental. Queremos fazer o aproveitamento destes resíduos agroindustriais. A verdade é que estas matérias-primas de mais baixo custo têm também uma elevada carga orgânica e química que tem que ser devidamente tratada, seja a montante, com um pré-tratamento dessa matéria-prima, ou seja, a jusante, juntamente com o efluente, torna-se necessário tratar, o que significa que, na realidade, o que aparentemente é um baixo custo ao nível do preço da matéria-prima, esse custo pode ser, na verdade, até maior por causa do tratamento dessa matéria-prima. Mas nós quisemos, nesta ótica, entender que tipo de efluentes com que teremos que lidar num processo de produção de celulose bacteriana e como podemos fazer o aproveitamento desses efluentes. Para esse efeito, o que fizemos foi simularmos um processo fermentativo. Testamos vários tipos de meios de cultura, mas eu chamava a atenção para este assinalado a azul, em que é um meio que contém xaropes e molaços, xarope de milho, e portanto um meio de cultura mais exigente em termos de, a posterior, de tratamento de efluentes. Portanto, fizemos o processo fermentativo e purificamos a celulose, recuperamos estes efluentes para não só caracterizá-los, mas também perceber como é que os podíamos valorizar. Ora, numa primeira fase de trabalhos, o que fizemos foi, a partir de um processo de digestão anaeróbica, em processo de bates, nós quisemos primeiro avaliar qual seria o potencial de metanização, ou seja, qual seria a facilidade em converter estes efluentes no gás metano. Porque produzir metano significa que podemos aproveitá-lo para a produção de energia e, nesta ótica, essa energia produzida poderia baixar os custos operatórios associados a um processo industrial. E ao mesmo tempo tratamos o efluente. E, portanto, nesta primeira fase de trabalhos nós conseguimos perceber que os efluentes, num meio bastante carregado e, portanto, de uma exigência de tratamento bastante elevada, usando substratos de baixo custo, têm um elevado potencial de metanização e portanto, passamos a um estudo mais alongado, usando um processo contínuo de um tratamento anaeróbio e avaliamos também ao longo do tempo o processo de metanização. Embora tenha sido um estudo que carece
de um detalhe maior e com uma caracterização mais aprofundada do efluente, da produção de metano e até de avaliar o impacto económico da conversão deste metano em energia, mostrou que a possibilidade de valorizarmos este efluente não só na ótica do seu tratamento, como uma potencial redução dos custos operatórios, se quisermos equacionar a produção industrial da celulose bacteriana. Também nesta ótica de uma produção industrial, nós quisemos levar um bocadinho mais longe a percepção do impacto ambiental que poderá ter um processo fermentativo, porque genericamente fala-se que processos fermentativos poderão representar uma solução sustentável para o ambiente e conceitualmente entende-se que a fermentação em si representa seja uma solução saudável para muitos dos problemas atuais da indústria, mas a verdade é que haverá muitos impactos que não são tidos em conta, mas que devem ser devidamente analisados. E, portanto, o que nós fizemos foi um estudo da análise do ciclo de vida, em que essencialmente permite avaliar o impacto e quantificar esse impacto no ambiente, na saúde e na depleção de recursos. E para este efeito, o que nós fizemos foi aproveitarmos o estudo que já tínhamos feito do processo produtivo da celulose bacteriana e, portanto, seguindo uma norma para este efeito, fizemos a nossa análise do ciclo de vida, tendo considerado o objeto de estudo, o nosso sistema, o nosso processo fermentativo e tudo que o rodeia como o meio exterior, no fundo, que alimenta este processo. Ora, tendo em conta que nesta simulação não estamos a considerar, porque a realidade achamos nós que não há celulose bacteriana a ser comercializada assim, ou pelo menos aqui no Ocidente, nós assumimos então que o fim de vida da celulose bacteriana seria o armazém e não um estudo mais alargado que contempla aqui a comercialização, o descarte das embalagens, ou a reutilização, o seu uso, mas achamos que, tendo em conta que estamos a considerar tudo o que está a montante, ou seja, matérias-primas, todos os produtos que vão alimentar o processo fermentativo, seria ainda assim já uma boa primeira abordagem para ter a percepção do impacto ambiental da produção de celulose. Isto significa que, além do processo produtivo, nós temos que ir também a olhar para as matérias-primas, que recursos é que essas matérias-primas necessitam para ser produzidas, os equipamentos, a produção de energia, o transporte, etc, etc. Ou seja, tudo, incluindo também, claro, o tratamento dos efluentes, tudo isso deve ser tido em conta quando falamos no ciclo de vida da celulose bacteriana. A quantificação destes impactos foi efetuada recorrendo a uma metodologia do RECIP, através do software Gabi, em que todo o processo de produção e os seus impactos são divididos em 18 categorias, chamados impactos de midpoint, ou ponto intermédio, de impacto ambiental. Esta metodologia RECIP divide em todo um conjunto de categorias que depois culminam nos chamados endpoints, as categorias finais, que são áreas que se pretendem proteger, nomeadamente a saúde humana, os ecossistemas e a disponibilidade dos recursos naturais. Portanto, neste estudo, o que nós, depois de introduzir todos os dados no software, o Gabi, portanto, todo o processo e tudo que está a montante que é incorporado, nós fizemos um balanço mássico, entradas e saídas, tendo possível verificar e tendo definido também como base de trabalho 1 kg de celulose bacteriana, portanto em base seca, por cada quilo são consumidos uma totalidade de quase 39 toneladas de recursos, o que parece uma quantidade extraordinariamente elevada, mas analisando com detalhe a informação, maioritariamente
estes recursos, trata-se de água, água esta que é utilizada na produção dos materiais que vão alimentar o processo, seja, por exemplo, a embalagem, os produtos a embalagem de cartão, que, como sabemos, na indústria do papel recorre bastante à água, a água utilizada nos processos de geração de energia, até das próprias matérias-primas ou dos equipamentos que são usados depois no processo fermentativo e por aí fora, e também um certo consumo de água ainda no processo de lavagem da celulose bacteriana e também no processo de tratamento dos efluentes, sendo que, e apesar deste elevado consumo de recursos, estes recursos que são essencialmente água, esta água é devolvida para o ambiente e, portanto, há um retorno aqui, apesar do elevado consumo de água. A par dos consumos materiais, nós quisemos também perceber em todo o processo, e aqui vemos apenas o processo da produção da celulose bacteriana, onde poderiam estar os maiores consumos energéticos, porque aqui é onde também teríamos maior possibilidade de atuar. Portanto, identificamos as diferentes áreas produtivas para, na medida do possível, identificarmos também oportunidades de melhoria que se traduzem, por exemplo, pela redução, neste caso, dos custos energéticos. Uma das soluções, como tinha falado há pouco, poderia ser, não resolve tudo, mas ainda assim poderá mitigar o impacto energético destes gastos energéticos, era a conversão dos efluentes, a produção de metano com a conversão de energia poderá ser uma solução. Eventualmente também olhar para o próprio processo assim e repensar as etapas de forma a reduzir, quando possível, estes gastos energéticos. E se olharmos para as tais categorias intermediárias de impacto ambiental, as diferentes categorias aqui provistas pela metodologia RECIP, nós podemos ver também que quase muito semelhante ao observado para o balanço mássica é na produção dos materiais, mas também no processo fermentativo, no processo de lavagem da celulose bacteriana e no tratamento de efluentes, que estão os maiores impactos ambientais. Estes essencialmente traduzem-se em alterações climatéricas, a depleção dos recursos fósseis, potencialmente esta toxicidade para o humano e ecotoxicidade. Mas olhando para os vários etapas do processo, essencialmente nós podemos identificar como, e também aqui esta observação tem como vista também perceber, quando possível, ou identificar oportunidades para mitigar estes impactos. Nós podemos identificar que a produção dos próprios substratos, que depois vão alimentar o processo produtivo, que são usados no meio de cultura, e também, por exemplo, ao nível do hidróxido de sódio, que é usado no processo de lavagem da celulose bacteriana, e nos produtos de embalagem, todos estes fatores estão a ter um grande contributo para o impacto ambiental nessas principais categorias que nós vimos. No que diz respeito ao processo fermentativo em si, maioritariamente o impacto nestas categorias se deve ao consumo energético, como nós vimos nas outras, nos slides anteriores. Em suma, e também a maior parte do impacto ambiental aqui não está tanto no processo fermentativo em si, mas nos materiais ou matérias-primas que estão a montante desse processo, sendo que o maior recurso que, como vimos aqui, que foi evidenciado foi um recurso natural, a água, a elevada quantidade de água consumida para os diferentes materiais que foram produzidos, sendo também que a quase totalidade dessa água é devolvida para o ambiente, sendo também na qualidade de água tratada. Agora, eu com este slide e estando quase a finalizar, gostaria apenas de fazer uma breve apresentação da nossa spin-off, que surgiu na necessidade de quase, eu diria quase toda esta problemática que vos foi aqui apresentada, ou seja, torna-se importante ter um sistema de produtivo em larga escala, para desta forma
termos um novo material com propriedades muito interessantes para várias aplicações a um baixo custo, ou portanto pelo menos um custo competitivo para o mercado, e foi com esta tentativa de encontrar uma solução para esse efeito que nós quisemos centrar os nossos esforços no desenvolvimento de uma tecnologia de produção de celulose bacteriana em larga escala. Portanto, seguimos as etapas clássicas do desenvolvimento de tecnologia, primeiro o laboratório, depois escala piloto, validação dos equipamentos, estudo de uma unidade do desenho, o projeto de layout de uma unidade produtiva e uma avaliação económica de todo esse processo, tendo verificado que efetivamente temos uma solução que nos permita a produção de celulose a um custo que é comparável, para referência, aos hidrocoloides que estão disponíveis comercialmente no mercado, nomeadamente as celuloses, os xantanos e outros produtos. Não será um custo tão baixo quanto, por exemplo, o amido, seria difícil de o bater, mas consegue-se com o devido scale-up. Ainda assim, encontramos uma solução não só tecnológica, mas também ambiental. Portanto, a sustentabilidade aqui ambiental também foi considerada para a produção de larga escala. Paralelamente, e para finalizar esta apresentação, peço desculpa, mas não tenho estado a prestar atenção ao tempo, nós temos vindo também a desenvolver provas de conceito em diversas áreas da aplicação no que diz respeito ao produto, sendo que temos trabalhado não só no laboratório, mas também em parcerias com algumas empresas. Atualmente já conseguimos fechar a autorização regulamentar para a aplicação da celulose bacteriana em cosméticas. Este ano devemos ter aprovado o uso da celulose bacteriana como um novo ingrediente para aplicações alimentares. Em ambos os cenários estamos a falar da região europeia. Temos também submetida já uma aplicação, uma patente internacional sobre formulações de celulose bacteriana, e aqui nestes quadros mostramos algumas das nossas projetos que foram decorrendo, e com isto eu terminava a minha apresentação e agradecia também a vossa atenção. Muito obrigado, Fernando, pela apresentação vasta sobre um material tão fascinante como é este. Portanto, eu dava aqui lugar a algumas questões. Eu tenho uma questão. Sim, extensão. Olá, bom dia. Gostei imenso da sua apresentação. Acho que é um trabalho muito completo, desde o desenvolvimento de facto até ao produto final. Mas fiquei com uma dúvida, que é a questão daquele preço final de celulose bacteriana ser tão elevado, e que não percebi, porque aquilo que eu percebi não está nas matérias-primas. Portanto, as matérias-primas não é um fator muito significativo para aquele valor final. Eu não percebi em que ponto do processo, ou seja, quais são os fatores que mais contribuem para este valor final, ou se isto é uma questão de escala, ou seja, se aumentasse 100 vezes ou 1000 vezes a escala, Sim. se o preço poderia ser mais competitivo. Sim. Sim, naturalmente o aumento de escala irá fazer com que o custo unitário baixe, e pode baixar significativamente dependendo de qual é o ponto de partida. Há uma diminuição, mas depois a dada altura, porque se estivermos a falar de estruturas também muito grandes, vimos por exemplo na apresentação na primeira da tarde relacionada com o uso da madeira para a produção de staple fibers, estamos a falar de investimentos na ordem dos bilhões de euros ou dólares, mas há uma redução até certo ponto, é verdade. E para este exemplo aqui, naturalmente, para termos valores mais interessantes, a escala teria que ser bastante maior para que isso fizesse com que se baixasse o custo de produção. Mas de qualquer forma também mostra onde é que está o custo. E olhando para os valores, eu creio que conseguem ver o slide que eu estou a partilhar. Por isso é que eu não consigo ver. Eu não
Não sei se posso aumentar assim ou posso pôr em tela inteira, que assim será mais tela fácil, inteira, sem dúvida. sim, O que este resultado também mostra, ao contrário, a versão curta, ao contrário do continente asiático, no Ocidente pagamos muito caro por equipamentos, basicamente, porque é mesmo isto. Ou seja, se olharmos para o investimento, o investimento aqui traduz-se em quê? Em espaço, chão de fábrica e equipamentos. E, portanto, tendo em conta o rendimento de celulose bacteriana, que não é, que é um problema, eu diria, universal de qualquer processo fermentativo, os rendimentos são baixos, não é? Tendo em conta o baixo rendimento, porque isso afeta naturalmente o custo por quilo do produto final, o custo do equipamento, que tem aqui um peso no investimento inicial a fazer-se, é bastante elevado. E depois, não só o investimento inicial, mas também os tais custos operatórios, todos os anos, e que podem ser traduzidos em custos mensais, que vêm desde a compra de matérias-primas, os custos energéticos, aluguéis, rendas, etc., que são tidos em contas, em todas estas contas, e também vemos que tudo isso acaba por pesar anualmente. E uma vez mais, face ao baixo rendimento, ou seja, a baixa quantidade de produto obtida, é necessário um preço de venda bastante elevado para eu conseguir compensar estes gastos que tenho anuais. Não sei se me fiz entender. Sim, respondeu, portanto, a questão daquilo que eu percebi, o fator que mais contribui é a questão são os custos de investimento, nomeadamente o tipo de reatores que usam. Exatamente, Há sim. soluções bastante mais económicas, em vez de usar aqueles reatores mais sofisticados de fermentação, usar sistemas mais económicos para fazer a fermentação. Sim, se entendi o que me está a dizer, está neste quadro aqui, que basicamente tenta traduzir esse esforço que tem sido feito em usar sistemas mais económicos, usar processos contínuos, usar tipos pré-produtores, etc., sendo que a verdade é que o problema, tal como o identificamos, mantém-se. Ou seja, neste momento não há uma solução industrial para a produção de celulose bacteriana, e uma das razões deste nosso esforço foi precisamente tentar perceber onde poderíamos atuar de forma a baixar substancialmente, porque era isso que era preciso, baixar substancialmente o custo associado ao processo produtivo. No entanto, não posso dar mais detalhes sobre o que fazer, porque ou a contratava ou não, para trabalhar no nosso projeto. Muito obrigada, muito obrigada. Ok, muito obrigado mais uma vez, Fernando. Ora bem, eu peço desculpa que eu passei o intervalo, mas mesmo assim estamos já com alguns minutos de atraso, mas dadas as várias reclamações que recebi no livro amarelo pela falta de café, eu propunha que fizéssemos aqui um pequeno intervalo de 5 minutos para as pessoas irem à cozinha buscar um café e, portanto, são 17